de Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, e o verso 12. versículo 12. Primeiro aos Coríntios, 1 de Corintios, capítulo 6, capítulo 6, e o verso 12 a seguir. versículo 12 en adelante. Os nossos corpos são membros de Cristo. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quem achou, diga amém. Quien encontró, dígame. Ouvinte, abra vossas Bíblias também Abra su Biblia también. em 1 Coríntios 6, 12 1 Corintios 6, e 12. acompanha conosco Acompañe a santa palavra do Senhor nesta noite. Santa Palabra del Señor esta noche. Hoje é um culto doutrinário Hoy culto doctrinario das igrejas primitiva, de las iglesias primitivas. doutrina divina, Doctrina divina. diretamente aqui Directo. do Templo Internacional Templo Internacional das Igrejas de las iglesias. Primitiva Doutrina Divina. Primitiva Doctrina Divina. Você que não pôde Usted que no puede estar nesta noite estar en esta noche aqui conosco, con nosotros, acompanhe o ensinamento doutrinário acompañe la enseñanza da palavra de Deus nesta noite. de la palabra de Dios esta noche. Leiamos a palavra do Senhor. Leamos la palabra del Señor. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Ahora el Señor que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Foge da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o Espírito, os quais pertencem a Deus. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amém, Jesus. Amén, Jesús. Pode louvar a Deus porque Ele merece, igreja. Alabar a Dios. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos Hermanos, e ouvintes, oyentes, nós acabamos de ler acabamos de leer a santa palavra de la Deus, santa palabra de o Dios, santo ensinamento santa enseñanza, da palavra de la Deus, palabra de Dios. que fala acerca Habla acerca do corpo del cuerpo de Cristo, de Cristo,
que nós, nosotros, Igreja de Cristo, Iglesia de Cristo, somos membros miembros do corpo de Cristo. del cuerpo de O Cristo. apóstolo El Paulo, apóstol Pablo, ele ensina él enseña acerca sobre do corpo cuerpo do homem del hombre e da mulher, y de la mujer, aqueles aquellos que estão que están no mundo sem Jesus mundo sin Jesús, e os que estão los que están na igreja. en la iglesia. Porque nós, Nosotros, antes de aceitar a Cristo, antes de aceptar a Cristo, nós nosotros éramos éramos filhos da ira, diz a Bíblia, hijos de la ira, dice la Biblia, filhos do diabo, hijos del diablo, porque diz a Bíblia, dice la Biblia. o apóstolo El João, apóstol Juan ele pregou predicó dizendo: diciendo, os que pecam los que pecan são filhos son hijos do diabo. del diablo. E todos conhecem Todos e conocen, sabem saben, que o apóstolo João el apóstol Juan era o apóstolo do amor era el apóstol del amor, e recostava que estaba a sua cabeça su cabeza no ombro el hombre, do Senhor en Jesus. nombre del Señor Jesús. Por isso ele é conhecido Es conocido como apóstolo do amor. apóstol del E amor. os demais apóstolos também, Los demás que apóstoles tinham um amor tenían amor muito grande muy grande pelo seu mestre. por su maestro. Amava Amaban cordialmente, cordialmente, fraternamente, fraternalmente, porque eles pues ellos amavam amaban ao Senhor al Jesus Señor Jesús, e guardava a guardaban palavra la palabra que o Senhor Jesus que el Señor Jesús ensinava enseñaba para eles. para ellos. E o próprio apóstolo João, El propio apóstol Juan ele pregou: predicó, os que pecam los que pecan são servos son siervos do pecado. del pecado. O homem El hombre, e a mulher la mujer, sem Deus, Dios, ele él se torna se vuelve um filho hijo de Belial, de Belial, porque ele está no pecado, pues está en el pecado, sem conhecer sin conocer a verdade bíblica, la verdad bíblica, sem sin conhecer conocer a doutrina de Cristo. la doctrina de Cristo. Mas Mas quando ele cuando ellos aceita a Cristo, aceptan a Jesús, ele passa pasan a conhecer a conocer as las verdades verdades da palavra de de Deus. la palabra de Dios. Se ele continuar Continúa pecando, pecando, se prostituindo, prostituyendo, ele morre, muere, porque ele está conhecendo está conociendo a verdade. la verdad. Como diz o apóstolo Pedro, El apóstol Pedro, glória a Jesus, é melhor es mejor não conhecer no conocer o caminho el camino, da justiça la justicia, que conhecendo e não obedecer. no obedecerlo. Aleluia! Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pastor, Pastor, mas tem igrejas iglesias por aí por ahí que pregam que predican meias doutrinas media doctrina, e permite permite, as irmãs hermanas, usarem usar pinturas, pinturas, maquiagens, viajes, se depilar, depilarse raspar a sobrancelha, o hacerse las cejas, usar brinco na orelha, usar arete en la oreja esticar o cabelo, y planchar el cabello, pintar o cabelo, pintar el cabello, pintar os lábios com batom, pintar los labios con usar pintar, salto alto, usar taco alto calça comprida. y pantalón. E nós sabemos No sabemos que as que las pinturas, pinturas elas vêm vienen das de meretrizes. las meretrices. Se uma pessoa Si una persona que aceita Jesus acepta a Cristo e continua continúa se maquiando as mulheres, guiando a las mujeres, então elas Ellas não são no son o corpo del cuerpo de Cristo, de Cristo. porque a igreja verdadeira, La iglesia verdadera, santificada, santificada ela Ella, individualmente, nós individualmente somos somos um membro un miembro do corpo del cuerpo de Cristo. de Cristo. Glória a Deus, como está escrito Glória. aqui. Pode louvar o Rei Jesus. Glória a Deus.
Não sabeis vós, versículo 15, ¿No sabéis vosotros que os vossos corpos que vuestros cuerpos são membros son miembros de Cristo? de Cristo? Tomarei, pois, Tomaré pues os membros de Cristo los miembros e de faloseis los haré membros miembros de uma meretriz? de una ramera. Não por certo. De ninguna manera. Aqui o apóstolo El Paulo apóstol Pablo está explicando explica que nós, nosotros individualmente, individualmente somos membros miembros do corpo del cuerpo de Cristo. de Cristo. Como pode ¿Cómo? uma mulher Una mujer toda maquiada, maquillada, pintada, de pintada, calça comprida, de pantalón, salto alto taco alto, ou com saia curta, falda corta, rachada, rajada, colada no corpo, pegada al cuerpo, mostrando muestra as suas roupas íntimas, ropa íntima. não pode ser No puede ser membro miembro do corpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, porque Cristo, pues Cristo ele é santo, es santo, sim ou não? ¿sí o no? Ele é santo. Es santo, O Espírito Santo é santo. es santo. Ele não pode puede habitar habitar num corpo corpo que está que está cheia de maquiagem, lleno de maquillaje, sim ou não? ¿sí o no? Então não é No es membro un miembro do corpo del de cuerpo Cristo. de Cristo. Por exemplo, Por ejemplo, os irmãos hermanos que usam que usan bermuda, y short, anda sem camisa, anda sin camisa, anda de short, anda de shorts, joga bola, juega pelota, só de bermuda, solo de bermuda, veste roupas viste ropas de mundanas futebol, de fútbol, assiste asiste futebol, al fútbol, vai na praia va a la e playa, fica seminu queda semidesnudo e assiste y mira os filmes las películas diabólicas, mundanas do diabo. del diablo. Então eles Ellos não podem no pueden ser ser membro un miembro do corpo del cuerpo de Cristo. de Cristo. Todos aqueles Todos aquellos que estão que están en nessas igrejas esas iglesias não são no son a igreja la de iglesia Deus, de Dios. porque o apóstolo El Paulo, apóstol Pablo ele ensinou enseñó em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, que nós, Nosotros, ele fala, nós, os los apóstolos, apóstoles aleluia, nós não aprendemos assim, no aprendimos así, não temos esses costumes, tenemos costumbres e nem y tampoco as igrejas las iglesias de de Deus. Dios. Aleluia! Então, os pastores que apoiam Que apoyan as irmãs hermanas usar usar esses tipos ese tipo de de coisas cosas não são no son igreja iglesia de Cristo. de Cristo. A igreja verdadeira de Cristo, Iglesia verdadera de Cristo ela procura obedecer a doutrina la doctrina do Senhor, del Señor, que é es a santificação la santificación do corpo, cuerpo, da alma alma e do espírito. y del espíritu. Aleluia! Glória a Jesus! Porque o apóstolo Paulo, Apóstol Pablo ele pregou predicó dizendo: diciendo: sejais santos sean santos em toda maneira de viver. toda manera de vivir. Como é santo Como es santo aquele que vos chamou. aquel que os llamó. Deus Dios sempre siempre exigiu eligió, a santidade exigió santidad do seu povo, de su pueblo, desde quando ele cuando tirou sacó o povo pueblo de Israel Israel lá do Egito, de Egipto, que estava estaba sobre o jugo sobre Jude, de Faraó. yugo de Faraón. Eles Ellos estavam estaban praticamente prácticamente desviados, que aprenderam aprendieron os costumes costumbres lá do Egito. de Egipto. Nós podemos ver Podemos ver quando Moisés Moisés subiu subió ao monte monte, e ficou quedó diante de Deus delante de Dios durante 40 dias en 40 e días, 40 noites, 40 noches, que ele que él recebeu recibió os 10 mandamentos los 10 na mandamientos tábua en la tabla de pedra. piedra.
quando ele estava na presença do Senhor. la presencia del E o Señor. Senhor falou para Él Moisés: habló a Moisés, Moisés, desce, desciende, porque porque o seu povo su pueblo se corrompeu. se ha corrompido. E quando Y cuando Moisés desceu do monte, descendió del monte, viu o povo vio a un pueblo adorando que estaba adorando o bezerro un becerro de ouro. de oro. E Moisés, Y así Moisés, diz a Bíblia, dice la que Biblia, ele se irou que él se airó e jogou y arrojó a pedra la piedra dos 10 mandamentos la tabla de los 10 no chão mandamientos en el e suelo quebrou. y la quebró. E ele falou Y él dijo así, para Arão, para Aarón, glória a Jesus, Glória que a Deus. moesse, que hizo aleluia, aquele bezerro de ouro que más ese e becerro fizesse hiciese pó pa e desse E para des- o povo y diese para beber. beber. Ali, a partir daquele momento, A partir de aquel momento, Arão Aarón pediu para o povo pidió al pueblo tirar os seus pendentes sacar sus pendientes nas orelhas, de las orejas. que era Era, deuses estranhos, eran dioses e extraños os anéis y anillos dos dedos, de los dedos e as pulseiras y las pulseras dos braços, de los brazos e as correntes y las cadenas do pescoço. de los cuellos. Como Deus também Como también Dios falou habló para Jacó. para Jacob. Jacó, Jacob fala habla para as a las mulheres mujeres tirar, sacar mudar as suas vestes sus e vestiduras tirar y sacar os deuses los dioses estranhos, extraños, os brincos aretes das orelhas de las e os orejas, seus pendentes, sus e pendientes, sobe y sube até a casa hasta la casa de Betel de Betel para adorar a Deus. para adorar a Dios. Aleluia! E o Senhor diz mais: Así dice el Señor. quando entrar Cuando entrares na terra la tierra do Senhor, del Señor, não trazeis não traigas os costumes costumbres lá do Egito. allá de Egipto. Mas Pero, o que nós vemos ¿qué vemos? hoje? Hoy, Muitas igrejas, muchas iglesias, muitos pastores pastores, que não pregam que no predican contra isto. contra esto, Então não são no son igreja iglesia de Cristo, de Cristo. são Son sinagogas sinagogas de Satanás. Satanás. É a igreja Iglesia do falso profeta, de falso profeta, igreja iglesia do anticristo, del anticristo. porque o apóstolo Paulo Apóstol Pablo deixou bem claro dejó claro na sua carta su carta, em 2 Coríntios, Coríntios, capítulo 11: capítulo 11. eu estou Estoy zeloso de vós celoso de vosotros para apresentar para presentar como uma noiva como novia pura, pura como uma virgem y virgen ao marido, al marido, sabendo sabiendo Cristo. Cristo. Amém? Amén. Aleluia! Isto, meus irmãos, Hermanos, o apóstolo Paulo apóstol Pablo tinha um amor tenía un amor tremendo tremendo pela igreja, por la iglesia. que ele pregava Predicaba, e exortava exhortaba, e ensinava enseñaba a santidade de Deus, la de Dios para eles para ellos deixar dejar os maus costumes malas costumbres do Egito, de Egipto, do mundo, mundo, a qual o povo cual el pueblo estavam estaba praticando naquela época, en aquella época dentro da igreja de Corinto. dentro de la iglesia de Corinto. Sempre ele combatia Siempre combatía contra as obras contra da las- carne, de la carne. porque tudo isto Todo eso, é obra da carne, Obra de la são carne. prazeres da carne, Prazeres de la são carne. idolatria. idolatría, Os deuses estranhos no brinco estranhos. são idolatria. idolatría, E o povo de Deus Pueblo de não Deus pode no puede nomear nombrar com estas coisas, con estas cosas. porque o Espírito de Deus, Espíritu de Dios, ele Él não habita no habita no meio en medio aonde donde tem idolatria. hay E idolatría. nós vemos hoje, Vemos no hoy, dia que nós vivemos, dia que vivimos, no século siglo 21, 21, que a imagem imagen que mais está que más está adorada adorada é a imagem da besta, a imagem da da televisão de la televisión e a filmagem y la filmación da de internet, internet, que é a mesma que es la misma televisão, que é a segunda besta la segunda do bestia Apocalipse, de Apocalipsis, a imagem la imagen mais adorada, más adorada. porque nós sabemos Sabemos que tudo todo que ocupa lo que ocupa o lugar de Deus lugar de Dios é anticristo, es anticristo, é antideus, es antidios, porque
Pues, está ocupando está ocupando o lugar de Deus. el lugar de E é Dios. idolatria. Idolatrías. E diz a Bíblia Dice que os la Biblia idólatras que los idólatras não herdarão heredarán o reino dos el reino céus. de los cielos. Meus amados irmãos Amados hermanos, e ouvintes, oyentes, como ocorreu como ocurrió na antiga aliança, antigua alianza no meio en medio do povo de Deus, pueblo de Dios na época en la época do profeta Moisés, profeta Moisés, que o povo se rebeliaram se rebelaron contra Deus contra Dios, e contra Moisés. contra Moisés, Se levantaram levantándose uma família, una familia, uma congregação congregación chamada llamada Coré Coré e Abirã. y Abirán. E Moisés Moisés colocou eles los colocó à prova. a prueba. Se foi Deus Fue Dios que me enviou, me envió. vai, Vaya, Deus vai Dios va a mostrar mostrar um sinal. una señal. Se não foi Deus, No fuere Dios, não vai acontecer nada. no acontecerá nada. Porque Porque a família de Coré, la familia de Coré, a congregação de Coré, congregación de Coré, estava estaba se rebeliando rebelándose contra Deus. contra Dios. E quando Moisés Cuando Moisés acabou de fechar a boca, acabó de cerrar la boca, a porta, aliás, a terra abriu la tierra se abrió e engoliu y engulló toda a congregação toda la de congregación Coré de Coré e Abirã. y Abirán. E todos desceu ao sepulcro Descendeu e ao a sepulcro. terra fechou a sua boca. La tierra cerró su boca. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus! Por causa Por causa da rebelião. de la rebelión, Nós vemos vemos na Bíblia Sagrada la Biblia Sagrada, um homem chamado un hombre llamado Saul, Saúl, lá em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, se não me falha a memória, capítulo 15. quando Deus Dios falou para Samuel habló para Samuel enviar Saul enviar a Saúl ante a cidade ante la ciudad dos midianitas madianitas, e destruísse destruyese toda a cidade dos la midianitas, ciudad de los madianitas, matando todas as famílias, matando toda la familia, todo o povo, todo el pueblo, e não y no pegasse tomase nada da cidade. nada de la ciudad. Deus mandou ele Dios mandó executar todos, ejecutar a todos, mas pero chegando lá, llegando ele matou todo o povo, os midianitas, todos los madianitas, mas só que o povo pero pueblo falou para Saul: habló a Saúl, Saul, nós vamos pegar vamos a o tomar melhor do gado lo mejor del e ganado as ovelhas y las ovejas, e vamos levar vamos a llevar, e vamos oferecer ofrecer sacrifício para Deus. sacrificio para Dios, Mas pero Deus, Dios, vendo tudo isto, viendo todo eso a desobediência y la de desobediencia Saul, de Saúl, porque ele porque él não executou no ejecutó a palavra de Deus, la palabra de Dios, não deu ouvido no dio oído à palavra de a Deus palabra de Dios, e se tornou se volvió desobedecendo desobediente, pecado pecado de rebelião. de rebelión. E diz a Bíblia, Dice la Biblia, lá no versículo versículo 23 23 de 1 de primera Samuel, de Samuel, capítulo 15, capítulo 15, que o Senhor el diz: Señor dice, o melhor, lo mejor glória a Jesus, o porfiar es porfiar do que sacrificar, que sacrificar, porque Deus porque Dios não se agrada no se agrada de sacrifício, de sacrificio, mas sim mas sí da obediência. de la obediencia. E o pecado, Pecado, aleluia, gloria a Dios. glória a Deus. E o pecado Y el pecado de rebelião de rebelión é como o pecado es como pecado de feitiçaria. sería, E a Bíblia diz la Biblia dice, no livro libro de Apocalipse, Apocalipsis no livro das revelações, de las no revelaciones, capítulo capítulo 22 22, e o verso 15, versículo 15, que os feiticeiros los hechiceros não herdarão o reino do céu, no heredarán serão lançados serán no lanzados lago de fogo. al lago de fuego. Por isto, meus Por esto, irmãos, hermanos, todos aqueles todos aquellos que se rebeliam que se rebelan contra a doutrina de la Deus, doctrina de Dios eles não estão no están rebeliando rebelándose contra o ministério, contra el ministerio, contra a igreja, la iglesia, mas sim mas sí contra o próprio Deus. contra el propio Dios, E é um pecado que es un de pecado rebeldia, de rebeldía, de feitiçaria. sería, Nós vemos, irmãos, vemos hermanos, glória a Jesus, gloria a Dios, que muitos muchos
ministérios foram fundados dentro da doutrina de Cristo, mas depois da partida daqueles líderes que pregavam a sã doutrina de Cristo, eles se rebelaram e não prosseguiram o legado daquele líder que pregavam, e deixou o mundanismo entrar, a idolatria entrar, as pinturas de Jezabel, e se tornou uma igreja caída, uma igreja corrompida, porque se rebelaram contra a doutrina de Cristo, trocando a doutrina de Cristo por 30 moedas de prata. Então se tornaram rebeldes perante Deus. E o Espírito de Deus não pode atuar numa igreja assim, porque o Espírito de Deus, ele não nomeia no meio de idolatria, porque nós vemos, meus irmãos, todos aqueles que adoram a imagem da televisão, que é o trono de Satanás, que transmitem culto filmado, não é do agrado de Deus. Deus não nomeia com estas coisas, porque é idolatria ao homem, a imagem, o espírito da imagem da besta, que fala, que anda através das transmissões desses cultos filmados. Deus não está nisto, porque o Espírito de Deus, ele é santo. Orianda labaias. Glória a Deus. Meus irmãos e amados ouvintes, todas as igrejas que apoiam o segundo divórcio, o segundo casamento, o Espírito de Deus não está lá, porque está contra a doutrina de Cristo. Todas as igrejas que apoiam as irmãs usarem calça comprida feminina, sapato, salto alto, todo tipo de maquiagem, não a igreja de Cristo, mas sim igreja do falso profeta. Irmão, lá está pregando doutrina também. Lá pega a doutrina do corpo, da alma e do espírito, mas apoia a televisão, apoia as filmagens da besta. Então são crentes, pastores de meias doutrinas, para poder confundir a mente do povo. E o povo estão com as suas mentes cauterizadas. O diabo cegou os seus entendimentos, e eles não conseguem ver o pecado no meio da igreja, porque Jesus, ele não tolera pecado no meio da igreja, porque como foi lá em Tiatira, tinha uma mulher, não que ela estava lá, mas era o espírito de Jezabel, que simbolizava Jezabel. Quando o Senhor falava à igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, e tem contra ti que deixaste as suas primeiras obras, e tenho a tolerar de Jezabel, que tem matado os meus servos, ensinado a outra doutrina, e tem comido dos sacrifícios da idolatria. Eu dei o tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. E colocarei os seus filhos sobre uma cama, e ferirei de morte. E toda a igreja saberá que eu sondo
que yo a mente e o examine coração. la mente y el corazón. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome de Jesus. Meus irmãos, Hermanos, é o apóstolo el Paulo, apóstol Pablo ele pregou predicó que nos últimos en tempos los últimos tiempos não sofrerão no mais sufrirá más a sã doutrina. la sana doctrina. Irão comichões Serán comezón nos ouvidos los oídos, e desviarão desviarán os ouvidos los oídos da verdade de la verdad, e amontoarão amontonarán para si para sí mismos doutores doctores conforme conforme as suas a próprias su propia concupiscências, licencias, pregando predicando doutrinas doctrinas de demônios, de demonios, de espíritos espíritus enganadores, engañadores, para poder para poder enganar o povo. engañar el pueblo. E são espírito Son espíritus do falso profeta del falso profeta que João viu que Juan vio sair salir da boca de la boca do falso profeta, del falso profeta, espíritos espíritus como como rãs ranas na boca en la boca do falso del profeta, falso profeta, para poder para poder enganar engañar as nações, naciones, tribos tribus, e línguas lenguas, e povos. pueblos. E nós vemos Vemos que nós estamos estamos no tempo do en fim, el tiempo del fin, da volta del do regreso Senhor del Jesus, Señor Jesús, que está prestes está a presto voltar a volver para arrebatar a sua noiva, a su novia, que está que está se preparando preparándose para poder poder subir com Cristo subir con para a Cristo boda a las bodas do Cordeiro. Cordero. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Hermanos, os falsos pregadores, falsos predicadores eles pregam assim, predican así, dizendo diciendo, que nós nosotros estamos no no tempo da graça, tiempo de la gracia, podemos tudo, que podemos todo, podemos vir para a igreja venir para la e iglesia, permanecer permanecer no pecado, pecado, na maquiagem, con maquillaje, se prostituindo, fornicando, se depilando, depilándose, cortando o cabelo, cortando el cabello, la mujer, esticando o cabelo, planchando el cabello, usando todo tipo de pintura. usando todo tipo de maquillaje. Mas Pero o Espírito de Deus el Espíritu de não Dios habita no habita num corpo assim, en un cuerpo así. porque o apóstolo Paulo Pues el apóstol Pablo ensinou. enseñó, Aqui está aquí está escrito escrito no versículo en el versículo 16 16 do capítulo 6 del de capítulo 1 6, Coríntios. primera de Ou não Corintios. sabeis ¿O no sabéis que o que se ajunta que el que se une com a meretriz con una ramera faz-se es un corpo com ela? cuerpo con ella? Porque serão, Porque serán, disse, dice, dois los dos numa só carne. una sola carne. Mas o que se ajunta Pero el que se une com o Senhor al Señor é um mesmo Espírito. es un espíritu con él. Foge da prostituição. Huid de la fornicación. Todo pecado Todo pecado que o homem comete que el hombre comete é fora es fuera do corpo. del cuerpo. Mas o que se prostitui Mas el que se prostituye peca contra o seu próprio corpo. contra su propio cuerpo, peca. Meus irmãos, Hermanos, não tem só no hay prostituição fornicación física, física, mas também mas también tem prostituição tiene prostitución espiritual espiritual e también visual. y visual. Nós sabemos Nosotros que o sabemos Senhor que el Jesus, Señor Jesús ele pregou predicó duramente, duramente ensinando enseñando para os seus a apóstolos. los apóstoles Os antigos antiguos pregaram, predicaron así. glória a Deus, Gloria a Dios. não adulterarás, No adulterarás. mas eu vos digo, Pero yo os digo, aquele que olhar aquel que mira para uma mulher para una mujer com malícia con malicia e desejar y desea no seu coração, en su já corazón, pecou ya pecó contra ela. y adulteró contra Isso se ella. chama Eso se llama pecado pecado espiritual. espiritual. Prostituição e adultério Prostitución y espiritual adulterio e espiritual, visual. visual E também y también prostituição da fornicación palavra de Deus. de la palabra de Porque Dios. os Porque los que conhecem conocen a palavra de Deus a palavra de e Dios não obedecem e não obedecem, e não guardam ela no guarda, estão están
se prostituindo, fornicando, estão torcendo a palavra de Deus, la palabra de Dios, como muitos falsos profetas falsos profetas que dizem que não tem problema que no hay problema as irmãs hermanas usarem usar todo tipo de pinturas de e pinturas, maquiagem, maquillaje. e os irmãos também Hermanos también, não tem problema que no hay problema ir no cinema, ir al cine, assistir jogos, filmes asistir películas pornográficas, pornográficas, glória a Deus, e assim por diante. y así por delante. Então, Entonces, não pode ser no puede ser um membro un do miembro corpo de Cristo. del cuerpo de O Jesús. Espírito de Deus El Espíritu de não Dios pode no puede habitar habitar num corpo assim, en un cuerpo así. porque o Espírito de El Deus Espíritu de Dios é Ele es Él que vai que va raptar a igreja raptar la e iglesia levar y llevar ao encontro al encuentro de Jesus de Jesús nos ares. los aires. Aleluia! Gloria. Glória a Deus! Glória a Jesus! Porque Porque o nosso corpo, nuestro cuerpo, ele Él, é o templo es el do templo Espírito del Espíritu Santo de Deus. Se sí, um corpo cuerpo que não está que no está, em santificação, Santificação. o que é que vai habitar nele? que habita en Él. É o espírito Es el do Espíritu falso profeta. falso É o profeta, espírito Es el espíritu. do engano. de engaño. Ah, pastor, lá na igreja tal, La iglesia tal, lá as irmãs las hermanas, de calça comprida feminina, pantalón para mujeres, salto alto, taco alto, elas usam todo tipo de pintura usan toda e pintura falam em línguas também. y hablan en lengua, Profetizam, profetizan, pregam. predican. Os pastores lá Pastor allá tem a segunda mulher, tienen segunda mujer, expulsa demônio também, expulsan demonios, mas não é pero no es o Espírito de el Deus, Espíritu de Dios, é o espírito es el Espíritu do anticristo. del anticristo. Está escrito Está escrito na palavra de Deus, palabra de Dios. lá Allá, no Evangelho Evangelio que escreveu que escribió Mateus, Mateo, capítulo 24, capítulo e o 24, versículo 24, versículo 24, que nos últimos tempos que en los últimos se tiempos levantaria se levantarían falsos profetas falsos profetas, e falsos cristos, falsos cristos, falsos anticristos, falsos anticristos, que se for possível que si fuera posible, enganaria engañarían até mesmo aún os escolhidos escogidos de Deus, Dios, fazem até hacer sinais hasta señales, e prodígios prodigios, cair do céu, cayendo del cielo, como lá também como ya también em Apocalipse, capítulo 13, capítulo 13, que é a segunda besta la segunda bestia que saiu da terra, salió de la que tierra, fazia hacía tão grandes sinais grandes señales, e até fogo que ardía cair do céu, caer del cielo, e todos todos o adoraram. la adoraron. Por quê? ¿Por qué? Porque é Pues o el anticristo, anticristo, é o sistema el sistema da besta, de la bestia, do falso profeta. el falso profeta, Agora no tempo do fim, ahora en el tiempo del fin, que está que está operando operando muitos sinais muchas señales para enganar até mesmo aún os escolhidos. os escolhidos. Quem são os escolhidos? ¿Quién son los Os escogidos? crentes de doutrina, Creyente de doctrina, os crentes creyentes que andam que andan na santidade com Deus, en santidad con Dios, em obediência, obediencia, aleluia, e vivendo viviendo a sã doutrina do Senhor. sana doctrina del Señor. Amém. Amén. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas só, meus irmãos, Hermanos, que no último dia en el último día, muitos muchos vão deparar van a deparar diante delante do trono del trono do juízo del de juicio. Deus e vai bater na porta: Tocará la puerta, Senhor, Señor, lá na terra, allá en la tierra, pastor fulano, tal pastor, igreja cicrana, la iglesia tal, lá o pastor, allá el pastor, ele não falou isso para mim, no habló eso que para mí, precisava precisaba se santificar santificarme para poder para poder morar no céu. morar en el cielo. Senhor, Señor, permita que eu entre também. permita que entre también. Mas Jesus vai falar: Jesús hablará. afastai-vos de mim, Apartados de mí, vós que eu não lhe conheço, vosotros no los conocéis, vós ustedes que praticais practican a iniquidade, la iniquidad, vai para o fogo eterno, vaya al fuego eterno junto com Satanás con Satanás e os seus sus anjos. ángeles. Aí você pode pensar: mas que Deus duro é esse? ¿Qué Dios duro es ese? Que Deus carrasco é esse? ¿Qué Dios es ese duro? Não,
Não. O nosso Deus, Nuestro Dios Ele é amor, es amor, mas também é justiça. pero también es justicia. Ele é amor para quem? ¿Es amor para quién? Para quem ama a Para quien Deus lo ama e guarda y guarda a sua palavra su palabra, e a sua sã doutrina. su sana doctrina. Aleluia! Glória a Jesus. Porque diz a Bíblia Dice la Biblia que do céu del cielo são manifesto son manifiestos a ira de la Deus ira de Dios sobre sobre toda a impiedade dos toda homens. enfermedad de los hombres. Deus, meus irmãos, Dios, hermanos, Ele Él não aturelou no acorraló nem os anjos los ángeles que desobedeceu que os desobedecieron seus mandamentos. mandamientos, Foram enganados fueron engañados pela serpente por la serpiente, e foram lançados fueron lanzados nas trevas en tinieblas profundas profundas e estão y están presos presos. nas cadeias, Nas cadenas. a qual diz ¿Qué dice? o apóstolo Judas. Apóstol Judas. Ele não tolerou nem os anjos, Ni los ángeles. vai tolerar os desobedientes. Entonces toleraron No. a los desobedientes. Ele não tolerou Él no toleró nem o rei Herodes, ni al rey Herodes, a qual el cual João Batista Juan el Bautista apontou o dedo apuntó el dedo em seu en nariz su nariz e falou: y dijo: não é lícito no es lícito tu tú possuir poseer a a la mulher mujer do seu irmão Filipe. de tu hermano Tu Felipe. está Tú estás em adultério. en adulterio. Se arrependa. Arrepiéntase. Mas ele Pero él não se arrependeu. no se arrepintió. E passado do tempo, Pasado un tiempo, ele morreu. murió. Deus feriu ele Dios lo hirió com morte con muerte. e foi comido Fue comido de bicho. de gusanos. Porque não deu glória a Deus. No dio gloria Se a Deus. arrependendo do seu pecado, seu adultério. Se arrepintió de su pecado adulterio. E Deus também Y Dios también não a tolerou. no toleró Nem Ananias Ni Ananías e Safira y Zafira com pecado de mentira. pecado de mentira. Irmãos, Hermanos, o pecado de mentira pecado de mentira é terrível es terrible diante de Deus. delante de Dios. Por quê? Porque a serpente Porque la serpiente enganou Eva ganó a Eva lá no jardim do Éden, en el jardín lá del no Edén, capítulo 3, capítulo 3, mentindo, mintiendo, distorcendo distorsionando a la palavra de Deus, palabra de Dios, dizendo para Eva. diciendo para Eva. Foi assim Fue así que Deus diz que Dios dice: de toda árvore todo árbol que está que está no meio do jardim, en medio del jardín comereis. comeréis. Mas disse Eva, Pero dice de toda árvore que todo árbol do jardim del jardín comeremos, comeremos, menos aqui está aquí está no meio en el medio do jardim. del jardín. Porque diz Deus Pues dice que do Dios, dia en el día que comerdes, que comieres, certamente ciertamente morrereis. moriréis. E a serpente Y la serpiente falou para Eva, habló a Eva glória a Jesus, dizendo assim: así: no dia en el día que você comer, que usted coma, você usted vai abrir os olhos va a abrir los e ojos vai ser y será igual a Deus. igual a Dios. Passará a conhecer Pasará a conocer o bem el bien e o mal. y el mal. Uma verdade Una verdad misturado que es com a mezclada mentira. con mentira. E ela comeu Comió, e os seus olhos sus ojos foram abertos. fueron abiertos. E ela Y ella pegou e deu dejó para o seu marido. para su marido. E ambos Y ambos abriu os olhos abrieron los ojos. e se sentiram Se sintieron vergonha e vergüenza. se esconderam Se esconderam. no meio da folhagem. No E meio diz da a Bíblia Dice la que Biblia, eles ellos colheram cogieron folhas hojas de figueira de higuera e fizeram hicieron avental para delantal eles. para ellos. Amém? Amén. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, ali foi a mentira de Satanás. Satanás. E Deus Dios pune severamente severamente no último Del último livro da Bíblia, de la Biblia Sagrada, Sagrada. no livro das libro de las revelações de Jesus. Revelaciones de E os mentirosos que los que mentirosos amam que a amam- mentira que aman la mentira serão lançados no fogo eterno. será lanzado en el Não fuego. tem salvação. No tiene salvación. Aleluia! Glória a Jesus. Meus irmãos, Hermanos, eu quero passar algo quiero pasar algo para os irmãos presentes para los hermanos e presentes, também os ouvintes, también para los oyentes. que as irmãs Las hermanas não podem no pueden usarem usar comprimidos
comprimidos, anticoncepcional anticonceptivos e nem outras maneiras y otras maneras de poder de poder evitar evitar filhos. los hijos. E também Y también os irmãos hermanos casados casados não podem pueden operar, fazer hacer vasectomia, la e vasectomía, as irmãs também y hermanas también não podem puede operarem operar para não para no gerar filhos, engendrar hijos, a não serem a no ser por por prescrição médica. prescripción médica. E também También as irmãs hermanas e os irmãos y hermanos de segundo casamento de segundo não casamiento podem no pueden ser membro ser miembro da igreja de la iglesia primitiva, primitiva, doutrina divina. doctrina divina, Solamente ser participante participante das bênçãos de las de bendiciones de Deus. Dios. Irmãos, Hermanos irmãs y hermanas amaziados en que estão concubinado están juntos juntos não podem no pueden passar a ser membro, pasar a ser entrar em miembro comunhão y entrar en com a comunión igreja con la iglesia antes de poder ir no cartório ir al e registro legalizar y legalizar o seu casamento. su casamiento. Isto é, se não tiver Si no tuviere, casado anteriormente si no estuviera com casado outra pessoa, con otra persona, amaziado, concubinado, solteiros. solteiro. Quem entendeu? Entendi. Diga glória a Deus. la gloria a Dios. Glória a Jesus. E também También é proibido es prohibido, irmãs hermanas, usarem usar saias faldas rachadas rajadas dos lados de los lados e atrás. y atrás. Não podem. No puede. É proibido. Es A prohibido. saia das irmãs La falda de las é hermanas abaixo es debajo dos joelhos, de las rodillas, pelo menos Por lo menos palmo una e palma meio. y medio. Quando ao sentar, Y cuando al sentar fica queda abaixo mais ou menos palmo abajo un do palmo joelho. de las rodillas. Amém? Amén. Aleluia! Glória a Jesus. E também También as irmãs, hermanas, membros miembros da igreja de la iglesia primitiva, doutrina divina, doctrina divina, não podem no puede usar usar roupas ropas decotadas, mangas curtas manga corta e decotada, y escotada, mostrando partes dos seus seios, de sus senos, e também colada pegadas no corpo. al cuerpo. Não podem, é puede. proibido. Es prohibido. Você Usted é uma santa de Deus, una santa de Dios, uma serva de Deus. sierva de Dios. Tem que usar Tiene que usar roupas ropa com pudor con pudor e modestia, y modestia, como ensinou como enseñó o apóstolo el apóstol Paulo, lá na igreja allá en la iglesia de Efésio, de Efesios, a qual enviou cual envió a epístola para Timóteo. para Timoteo, 1 Timóteo, Primera de Timoteo, capítulo 2. capítulo 2. Então não podem, é puede. proibido. Es prohibido. E também todos os membros Também todos da os igreja de la iglesia primitiva não podem participar festas de fiestas mundanas, festas pagãs, igrejas católicas. Iglesias católicas. Não podem, é proibido. Es prohibido. E não podem No puede ir em cinema. ir al cine. E não podem No puede ir na praia. a la playa. Por quê? ¿Por qué? Porque não é Porque no es do agrado de del Deus. agrado de Dios. Estas coisas Estas cosas é do mundo son del mundo e do mundo são. y del mundo son. Então o povo de Deus Pueblo de Dios não pode no puede nomear nessas coisas. estar en esas Amém? cosas. Amén. Diga glória a Deus. La gloria a Dios. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Tem muitas coisas, meus irmãos, que nós temos que aprender, Hay muchas cosas por aprender, como nós aprendemos como nosotros aprendemos. lá na antiga igreja. La antigua Porque a iglesia, igreja primitiva, iglesia primitiva, ela é es a continuação a continuación da antiga igreja, da antigua a qual iglesia, Deus la cual Dios revelou
reveló ao seu servo, a su siervo, missionário el misionero Emerson Nunes. Emerson Núñez. Então nós temos Tenemos que deixar que dejar a bagagem el bagaje, a qual el cual nós estávamos teníamos lá no outro ministério, en otro a ministerio, qual el cual não pregam mais que no predica a más doutrina de Cristo, la doctrina de porque Jesús. se prevaricaram Si e prevaricaron, não perseveraram no na perseveraron doutrina de Cristo. de la doctrina Mas de aqui Jesús. Pero aquí é diferente. es diferente. Aqui é porta estreita, es la é puerta caminho caminho apertado. ajustado. Amém? Amén. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Irmãos, Hermanos, irmãs, hermanas, membros miembros da igreja primitiva de la iglesia não primitiva, podem no puede ter televisão tener televisión e nem y tampoco acessar accesar filmagem filmaciones no seu celular. en su É celular. proibido, Es prohibido, porque isto pues eso é es idolatria. idolatría. E nem podem Ni puede acessar accesar cultos cultos filmados filmados de outros de otros ministérios. ministerios. Amém? Amén. A igreja de Cristo La iglesia de Cristo é separada dessas coisas separada de para morar no céu. Aleluia! Se chegar ao nosso conhecimento missionário, llega nuestro conocimiento, serão disciplinados. serán disciplinados. Amém? Amén. Porque no antigo ministério, quando nós cometíamos estas coisas, membros Antigo seriam ministério disciplinados. eram disciplinados. Mas hoje é o contrário. Hoy es al contrario. Hoje são disciplinados Hoy son disciplinados porque não ensinam a doutrina de Cristo. porque no enseñan la doctrina É de o Cristo. contrário, né, irmãos? É o Vezes a contrário. astúcia de Es la Satanás. astucia del diablo. Então são muitas coisas que nós temos que aprender ainda. Son muchas cosas por aprender. Conforme Deus vai Conforme nos orientando, na quinta-feira nós vamos passando para a igreja, amém? Orienta, vamos pasando. Foi só até aqui, o Espírito de Deus continue nos alertando. Aleluia! Diga graças a Deus. Gracias a Dios. Irmãos, glória a Jesus, vamos ofertar a obra de Deus. Vamos a ofrendar la obra de Dios Glória a Jesus nesta noite. en esta noche. Glória a Deus, você que trouxe a sua oferta. Levante aí a sua oferta. Glória a Deus. Levante su Para ofrenda nós ajudarmos a obra do Pai, para ayudar a la obra del Padre, que é carente, que es carente. para continuar Continuando, pregando predicando o santo evangelho, el santo a evangelio, sã doutrina de Cristo. la sana doctrina de Amém. Jesús. Levante a sua oferta para o alto. Você que pode ajudar. Você que é dizimista. Quero orar também em favor do dizimista. Em nome de Jesus. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada ofertante dizimista, Senhor, que ajuda a tua obra, meu Pai. Repreende o devorador, repreende o destruidor, meu Pai. Derrama as bênçãos, Senhor, dá prosperidade, meu Pai, sobre a vida do teu povo, sobre a vida, Senhor, dos ofertantes da tua casa e dos dizimistas, Senhor. Saia devorador, saia destruidor, sai demônio da miséria, sai demônio da doença, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmão, não se esqueça, amanhã, sexta-feira, é continuidade da campanha, com o nosso, glória a Jesus, vice-presidente, pastor Valdemar Nunes, amém? À noite aqui pregando a palavra de Deus e orando em favor de todos. Venha todos, convida o seu vizinho, as pessoas que você conhece, para estar aqui amanhã à noite na campanha Guerra contra o Inferno, amém? Glória a Jesus, e Deus vai operar maravilhas, sinais e prodígios. E também, irmãos, no sábado, não se esqueça a continuação da campanha com a nossa irmã cooperadora Giza, com as irmãs e também as jovens, e também os irmãos, todos estão convidados. Ela vai estar aqui pregando a palavra de Deus e orando em favor de todos que comparecerem. E também os cultos da noite, todos os dias, não percam, venham todos em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe, meus irmãos.
Vamos fazer a oração da fé nesta noite, agradecer a Deus por este santo ensinamento do Senhor, para que possamos continuar aguardando, meus irmãos, e praticando a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus, diga graças a Deus, glória a Deus. Venha todos aqui na frente, nós vamos fazer a oração da fé. Glória a Jesus, e também o pastor José Carlos vai ungir a igreja. Tem alguém nesta noite que ouviu a palavra de Deus, que ainda não é membro da igreja primitiva, gostaria de congregar na igreja primitiva? Tem alguém? Não tem ninguém. Católico também não tem, todos são crentes da igreja primitiva, doutrina divina, né? Amém? Oração da fé. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos concedidas nesta noite, ó Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra, ó Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que esteve presente, meu Pai, os amados ouvintes, Senhor. Confirma a bênção, o milagre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, repreendendo as enfermidades, repreendendo, ó Pai, toda a obra do diabo, Senhor. Realiza a tua obra, meu Pai. Saia toda a doença, saia toda a enfermidade, saia demônio da doença, sai, 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 em nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, leva-nos, ó Pai, em paz, leva o teu povo em paz, Senhor, com segurança, livra de todo o perigo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, certo da tua resposta. Amém e amém. Quem tem a paz de Jesus, diga assim comigo: oh, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Alô, estúdio, pode cortar o nosso som.